O nono século foi um período significativo para o cristianismo, caracterizado por uma forte expansão e consolidação da fé, especialmente no Ocidente, graças ao apoio de dinastias como os carolígios. Contudo, o período também trouxe desafios teológicos e conflitos internos, como as divisões sobre a iconoclastia no Oriente e o surgimento de novas heresias. Esse século preparou o cenário para a formação da Europa medieval cristã e foi marcado pelo poder crescente do papado e da Igreja como uma força política e espiritual dominante. O Império Carolígio, sob a liderança de Carlos Magno e seus sucessores, foi crucial para o crescimento do cristianismo no Ocidente. Carlos Magno foi coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico pelo Papa Leão III no ano de 800, um ato que simbolizou a união entre a Igreja e o poder secular. Isso garantiu à Igreja uma sólida base política e militar para continuar sua missão de evangelização e controle espiritual na Europa. A aliança entre o Papado e o Império Carolígio resultou na proteção da Igreja contra invasões e em reformas administrativas que ajudaram a estruturar a hierarquia eclesiástica. Além de Carlos Magno, seus sucessores como Luís o Piedoso continuaram a apoiar a Igreja e a promover a cristianização de novas regiões. A missão de evangelizar os pagãos no leste da Europa, particularmente os saxões, foi um dos principais focos do nono século. Missionários, com o apoio dos monarcas cristãos, levaram a fé para regiões que até então resistiam ao cristianismo, consolidando-o em áreas como a Germânia e parte da Escandinávia. A evangelização foi uma das principais forças por trás da expansão do cristianismo no nono século. Com a conversão de grande parte da Europa Ocidental consolidada, o foco se voltou para regiões da Escandinávia, do leste da Europa Central e dos territórios eslavos. Missionários como Cirilo e Metódio foram essenciais na conversão dos povos eslavos, especialmente na Grande Morávia, levando a fé cristã para além das fronteiras do Império Carolígio. Cirilo e Metódico são particularmente conhecidos por terem criado o alfabeto glagolítico, o precursor do alfabeto cirílico, o que facilitou a tradução das escrituras e dos textos litúrgicos para o eslavo, permitindo uma maior acessibilidade da fé cristã às populações locais. Sua missão na Morávia foi um dos momentos mais significativos de evangelização do século, e eles são lembrados como apóstolos dos eslavos, por sua contribuição à cristianização do leste europeu. Outro avanço importante ocorreu no norte da Europa, onde tribos escandinavas, como os dinamarqueses, começaram a receber missionários cristãos, embora a conversão total dessa região não tenha sido alcançada no nono século. As sementes da fé foram plantadas e muitos dos governantes nórdicos começaram a adotar o cristianismo, iniciando um processo que expandiria nos séculos seguintes. Apesar do crescimento, o cristianismo no nono século enfrentou sérias dificuldades teológicas, entre elas as heresias que continuaram a desafiar a ortodoxia da Igreja. Um dos debates mais significativos foi sobre a questão da filioque, na formulação do credo niceno-constantinopolitano. A inserção da expressão "e do filho", filioque, na parte do credo que descreve a procedência do Espírito Santo, criou tensões entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Os cristãos ocidentais, liderados pelo papado, sustentaram que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho, enquanto os cristãos orientais rejeitavam essa formulação, argumentando que o Espírito Santo procede apenas do Pai, conforme o texto original do credo.
Esse conflito doutrinário contribuiu para o crescente distanciamento entre as igrejas do Oriente e do Ocidente, embora o cisma formal entre elas só ocorresse no século XI. Contudo, o nono século já marcava o início dessas tensões que ameaçavam a unidade cristã. Outra grande dificuldade enfrentada foi a continuação da controvérsia iconoclasta, que ainda ecoava no Império Bizantino. Embora o Segundo Concílio de Nicéia, ocorrido no ano de 787, tenha restabelecido o uso de ícones na igreja, alguns grupos ainda resistiam, especialmente nas regiões controladas pelos bizantinos. Essa controvérsia, ao longo dos séculos anteriores, enfraqueceu as relações entre o Oriente e o Ocidente, e foi um fator contributivo das divisões que viriam a se aprofundar mais tarde. Apesar dessas questões teológicas, a Igreja também enfrentou as críticas ao poder crescente do clero. Grupos dissidentes começaram a questionar a autoridade papal e a influência política da Igreja, alegando que o cristianismo estava se desviando dos ensinamentos originais de Cristo. Essas críticas, embora ainda minoritárias, plantaram as sementes para os debates teológicos que se desenvolveram em séculos posteriores. O fortalecimento da Igreja no Ocidente foi ainda mais evidente com a crescente autoridade do papado. Durante o nono século, os papas exerceram uma influência política significativa, tanto dentro como fora dos limites do Império Carolígio. A reforma monástica também desempenhou um papel importante no fortalecimento da Igreja. Mosteiros como o de Cluny, fundado no início do século X, começaram a ganhar proeminência, mas suas raízes podem ser traçadas ao movimento monástico do século IX, que se concentrou no fortalecimento da disciplina e da espiritualidade dos monges. O nono século foi um período de crescimento significativo para o cristianismo, especialmente no Ocidente, onde a Igreja consolidou sua aliança com os poderes seculares, liderados pelo Império Carolígio. O processo de evangelização avançou para novas regiões, especialmente entre os eslavos e os povos germânicos do norte da Europa. No entanto, a Igreja também enfrentou desafios teológicos como a controvérsia do Filioque e divisões internas causadas por heresias locais. Ao longo desse século, o cristianismo continuou a se expandir e a se fortalecer, preparando o caminho para o florescimento da civilização cristã medieval.